Eu psicológico. Esse aí é o level 0, sacou? É de entrada. É o que pinta na hora que a gente nasce. Começa a funcionar. O que é o eu psicológico? O eu psicológico, a gente também é conhecido como micromundo, que é aquilo que só você acessa, que está dentro da sua cabeça, está dentro da sua experiência de vida, saca? Então, assim, por mais que a minha mãe me ame, que a minha esposa me ame, que meus amigos me adorem e tudo mais, não tem jeito, só eu sei o que é ser eu, só eu sinto o que eu sinto, da forma que eu sinto, do jeito que eu só eu entendo, só eu vivo a experiência de ser quem eu sou. Isso torna a existência uma questão muito solitária. Né? Se você ficar olhando assim com esse foco, você fala, caraca, ninguém, por mais próximo que seja de você, não consegue se conectar, entender você integralmente. Sempre é metafórico, sempre é numa suposição, numa questão de empatia, do cara se projetar com as suas questões e tudo mais. Então, o eu psicológico é aquilo que está dentro de você. Né? Só você enxerga aquilo ali. E esse cara, essa dinâmica, esse nível, ele tem suas próprias questões, suas próprias dinâmicas. Certo? E para mim, uma das que eu acho mais importantes, que é o que a gente vê no mundo de hoje, é a dinâmica sujeito versus objeto. Isso para mim é muito marcante de todo o meu processo de autoconhecimento, porque tem a ver com com a nossa relação com o mundo e como a gente permite se relacionar com o mundo. Então, qual é essa pegada do sujeito e do objeto? Quando você tem autonomia, se você parar para pensar na tua vida, vai ter situações em que você se viu protagonista, você fez alguma coisa, né? Porque vem do português, se você olhar o português, tem isso, né? Uma oração tem sujeito, predicado e objeto, não é isso? Então, o predicado é a ação em questão, não é isso? É o verbo, é o que acontece. O sujeito é quem faz a ação, e o objeto geralmente é quem sofre a ação. Então, em um monte de coisa na nossa vida, às vezes, a gente se porta ou se coloca ou está colocado como objeto. Né? Então, toda vez que tem uma situação de comando e controle, né, no caso da escola, você não sabia por quê, mas você era mandado para a escola. Você, às vezes, né, a gente se coloca numa situação em que eu tenho que repetir alguma coisa que alguém manda eu fazer. Né? Eu sou uma engrenagem do sistema. E o problema não é que isso, porra, não pode ser assim, não. É que tem que ser dual, sacou? Em qualquer relação com qualquer pessoa, tem horas que você é sujeito, tem horas que você é objeto. E a questão é você não se portar de uma forma ou de outra, mas ter essa dualidade, porque você se permite influenciar e, ao mesmo tempo, você influencia, você interage. Então é quando acontece o diálogo, certo? É muito difícil a gente ter consciência de quando está acontecendo uma coisa ou acontecendo outra. Mas tem uma passagem de um livro que é muito massa, que é o Simulacro e Simulações, se não me engano, é Jean-Paul Baudrillard, que ele fala o seguinte, tem uma alegoria, o livro é super cabuloso, mas tem uma alegoria muito marcante, assim, que me marcou muito, que é, o cara fala o seguinte, ele descreve um país, tá? Um país onde as pessoas, é um país onde a sociedade tem uma tecnologia animal, assim, são muito feras, sabe? E eles são especialistas em cartografia, em criar mapas. Mas de uma precisão, cara, incrível. E cada hora que o tempo passa 1 ano, 2 anos, inventam-se novas tecnologias de reprodução de mapa e tudo mais. E aí o mapa começou a ser escrito no papel de pão, e aí começou depois a ficar com mais precisão, mais precisão, mais precisão, mais precisão, mais precisão. E aí foi aumentando, simulacro e simulações. Aí foi aumentando a precisão do mapa, e os caras assim, porra, a gente tá muito foda em fazer mapa, caraca, mapa irado, muito maneiro, vou fazer mais mapa. E aí, no final das contas, os caras conseguem reproduzir um mapa 1 por 1 da realidade, em altíssima definição. 1 por 1. Então, 1 por 1 é tamanho real, né? Se reproduz o mapa, assim, um em cima do outro, igualzinho. E aí, nesse processo de 1 por 1, a galera fica tão vidrada no mapa que começa a confundir o mapa com a realidade. E essa confusão faz com que as pessoas comecem a tratar o mapa como real e a realidade como inferior ao mapa. O tipo, a gente vê esse negócio, manja, tô dirigindo, aí tô olhando o Google Maps, e aí Google Maps chega e fala assim, porra, vira pra esquerda, e se entra pra esquerda, no Google Maps está desatualizado.
Só que aí o que você faz? Você fica puto com o prefeito, fica puto com a rua. Porra, essa rua tá na direção errada. Não é o Google Maps que tá errado lá, desatualizado, não, é a rua que tá errado. Né? Você começa a discutir com a realidade dizendo que o terreno tá errado e o mapa tá certo. Saca? E aí fica muito louco, porque você começa a interagir achando que o que é real é o que está no mapa. E isso traz um problema muito sério. O problema muito sério dessa relação entre mapa e terreno, né, é que o mapa é construído por alguém. Então, se a sociedade passa a achar que o mapa é a realidade, quem tem o poder de mudar o mapa passa a controlar a realidade. E nesse momento, essa pessoa é o sujeito que transforma todos os outros em objetos. A gente vê isso acontecendo no Estado, vê isso acontecendo na empresa, a gente vê isso acontecendo em tudo quanto é lugar, onde existe uma manipulação simbólica da pessoa, né? Onde a gente começa alguns conceitos começam a ser injetados na gente sem a gente perceber que estão sendo injetados na gente. A gente começa a acreditar em falsas verdades, né? E aí entra a questão da... Uma coisa que eu vejo muito assim é carro é liberdade, por exemplo. Isso é um símbolo, né? Foi criado o símbolo de carro é liberdade. Por quê? Porque você pega o carro e vai para qualquer lugar. Agora você pega uma pessoa que tem um carro, né? Eu tenho um carro. Eu posso ir para qualquer lugar a qualquer momento? Não. Isso não é verdade. Porque eu tenho outros compromissos que me impedem de usar o carro em toda a sua potência. Então, na verdade, eu estou interagindo com a ideia idealizada do que é um carro. E não com a realidade do carro, que é um recurso, uma máquina que me leva de um lado para o outro em maior velocidade e permitindo carregar mais peso. Que é basicamente isso. Né? E aí a gente começa, quando a gente começa a trabalhar nesse nível ideal, e cara, isso vai para tudo. Vai para carreira, vai para relacionamento, vai pra tudo. Começa a sair da prática da vida, do dia a dia, e entra num universo idealizado. E é aí, cara, que a gente se fode todinho. É aí que começa a quebrar, começa a dar ruim. Certo? Beleza? Ó, o Rômulo já botou um bagulho muito doido aí que eu não tô conseguindo ler, que tá muito grande. André, exatamente, ó, o André tá falando. Henrique, igual a ideia que vem, né, de que trabalho remoto é o cara ficar deitado numa rede na praia com o note ligado. Exatamente. Então, eu trabalho remoto. Manja? Eu tô há 4 meses trabalhando remoto, 14, 15, 16 horas por dia. Sacou? Então, assim, qual é o glamour dessa parada? Fora ter vocês interagindo comigo o tempo inteiro, a gente essa farra toda que a gente tá no curso, mas não tem glamour, tem muito esforço, tem muita dedicação, tem muita dúvida, horas sem dormir. A vida não é fácil, sacou? A gente tem que encarar a realidade e as coisas que a gente se propõe a resolver. Então, o problema da idealização é um problema muito sério, muito sério, muito sério mesmo. Beleza. Posso seguir? De boa? Então, de boa. Vou seguindo. Eu vou perguntando porque o bagulho é muito doido, assim. É muita informação. Beleza. Aí questões de espaço e tempo. Espaço e tempo. Não é espaço-tempo. Não é uma coisa só, espaço-tempo. Beleza? É espaço e tempo. Tá? Espaço-tempo é coisa de física maluca aí, coisa que o Kudux vai entender lá nas metafísicas doidas da parada. Então, espaço. O que eu entendo por espaço? Espaço, para mim, é como se fosse as áreas do meu eu psicológico. Tá? E eu tenho algumas áreas. Eu tenho sentidos, pensamentos e ações. Tá? E os pensamentos, ele tem duas questões. Né? Tem a emoção e a razão. Então, por muito tempo, eu achava que, na verdade, as minhas ações... eu achava que eu tinha uma relação de competição entre emoção e razão, sacou? Então era um esquema assim, eu sentia coisas e aí eu tinha que justificar o que eu estava sentindo com alguma ideia racionalizada e aí eu começava a criar um monte de maluquice na minha cabeça e a partir daí, de uma conclusão maluca, eu tinha uma sacada, um eureka, e aí eu faria alguma coisa que fizesse sentido, sacou? E bicho, isso tá completamente equivocado, assim. Caraca, é uma perda de tempo
sem fim, sem fim. E eu passei muito tempo também achando que eu era um ser racional. Mas, na verdade, eu descobri que eu sou um ser emocional com a capacidade de raciocinar. Então, é outra pegada. Porque, no final das contas, eu não controlo o que eu sinto. O sentimento vem, é muito doido. Fico puto, fico com raiva, fico com ódio, fico com amor, não interessa, não controlo o que eu sinto. Mas eu posso pensar sobre o que eu sinto. Na verdade, eu começo a ter um entendimento de que pensamento também gera emoções, emoções alimentam pensamentos, raciocínio, a razão, ela é fruto de um pensamento e ela gera novos pensamentos e ela também influencia emoções. Então essa porra é um negócio móvel, você não consegue atirar essa coisa, você não consegue acertar. Porque o negócio está se mexendo o tempo inteiro e você está ali com aquele caldeirão na tua cabeça meio louco. Então, o que eu comecei a ver é que quando você... a grande sacada que eu vi num livro de um cara que é se não me engano é Michael Neill. Esse cara ele fala o seguinte, que quando você aceita, para de questionar o que você sente e você acolhe o que você sente, porque você não controla o que você sente. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu boto em outro lugar aqui, que é: o que eu não tenho controle não merece a minha atenção, né? Porque eu não posso fazer nada, eu sinto, vem o sentimento, você tem um reflexo, o que você pode fazer dado o que eu senti, é tentar investigar isso, por que eu tô sentindo isso, pô, de onde que veio, que gatilho mental eu tive que gerou isso, que experiência interior alimentou essa parada e tudo mais. Então o pensamento, você também não controla ele se manifesta, mas você influencia ele. E aí que vem a parada contra-intuitiva. Aí que vem a parada contra-intuitiva. O que influencia o pensamento não é o pensamento, é a ação. Então é o que eu faço que influencia o pensamento. Não é o que eu penso que influencia uma ação. E essa porra é muito contra-intuitiva para mim, porque eu sempre achava que eu tinha que chegar a uma conclusão, e essa conclusão que eu chego é que vai me levar para um caminho óbvio, para uma dedução de um caminho, de uma ação possível e tudo mais. Mas no final das contas é o contrário. Eu preciso fazer para que o pensamento vá se decantando, né, dentro de mim, que eu vá entendendo as coisas, que eu vá refletindo sobre as coisas, e aí a coisa vai andando. E aí eu vou pegar a ação primordial, é um test first. Exatamente, Felipe. É uma parada de test first, é muito doido. Porque é o seguinte, a ação primordial do ser humano, base, essencial, é uma ação que a gente não dá valor, cara. É uma ação que a gente take for granted, sacou? Que a gente acha que é automático e que foda-se, que não tá aí pra nada. Que é a fala. Saca? A expressão é a ação que modela o pensamento. Então, sem você expressar, sem você falar, sem você exercitar as coisas na prática, não é possível chegar a conclusão nenhuma. Então, quantos anos, quanto tempo, quanto estresse eu perdi porque eu ficava pensando, por que eu não consigo fazer isso? Aí eu ficava pensando, não, pô, o que está acontecendo comigo? Por que eu sou assim? Por que eu sou assado? O que fez do jeito? O que fez do outro? Não sei o quê. E aí eu fico pensando, tentando achar uma conclusão, tentando achar uma resposta, e eu penso, e aí o pensamento ele é autorreferente. O que é autorreferente? Ele pensa, e aí você pensa, e aí você pensa sobre o que você está pensando. E aí depois você pensa sobre o que você está pensando, Aí você pensa, essa porra, você cria um universo na sua cabeça que só existe na sua cabeça. E aí você abre mão dos prazeres da vida, porque você passa a viver dentro da sua cabeça, se cobrando do porquê que você não está apto para aproveitar a vida, quando você simplesmente não está aproveitando a vida porque você não está fazendo o que precisa ser feito. E essa porra é muito louca. Muito louca. É um erro de recursividade animal. E os sentidos, eles também são input, sacou? Eles estão ali, eles alimentam o pensamento também. Eles te dão um ciclo de feedback. Então, no final das contas, eu entendo essa questão do espaço como as áreas importantes que você relaciona para estabelecer um ciclo de feedback interno no seu eu psicológico. Beleza? Coleque, não conheço esse brother não. Isso eu tô falando. Deve ter uma porrada de referência, mas esses negócios aqui, ó, eu não fumei nada, eu tô só desabafando todos os meus anos de análise, frustração e resoluções. Então vamos lá. Mas bota as referências aí que depois eu quero olhar.
Joga lá no fórum, faz esse bagulho aí. Então tá bom. Então isso é o que eu chamo de espaço, certo? É um esquema de áreas que se relacionam e que faz essa dinâmica. E eu enxergo esses 5 elementos fundamentais que são intrincados, não são áreas separadas, não. É difícil separar um do outro, sacou? Às vezes eu tô raciocinando e aí começo a sentir uma parada, às vezes eu sinto uma parada e começo a raciocinar, aí eu sinto um troço porque eu pensei, cara, é uma porra que você não sabe se localizar, sacou? Então por isso que a dinâmica que eu peguei bastante prática é de agir. E aí o agir é falar, escrever, postar na porra do blog, escrever o código, ver o teste passar, fazer a venda, fazer o experimento, interagir com a realidade, fugir do mapa, porque o mapa que fica dentro da nossa cabeça, esse mapa é a maior distração que a gente tem. Quando ele não está conectado, né? Quando o mapa não está conectado com o terreno, você começa a viver num delírio. E esse é o grande lance. Você começa a delirar, aí começa a envolver. E o delírio é primo da paranoia, sacou? Aí você começou a delirar, perdeu a conexão com a realidade, então você já começa a achar, porra, o cara não falou nada pra você na entrevista de emprego. Ele te deu, sei lá, te ofereceu um copo d'água. Esse cara ele não gostou de mim. Não gostou de mim, não vou ter a vaga, não vou perder o emprego, porra, eu preciso tanto dessa grana, não sei o que, o cara não gostou de mim. Então chega assim, você vai conversar com né, viu um gatinho, uma gatinha na rua, não sei o que, você vai interagir, pá, aí dá um oi, aí a pessoa pergunta o quê? Não te ouviu, mas você perguntou um oi, disse o quê? Você, porra, me achou feio, vou embora, não sei o que, você vira. Você nem relaciona, essa coisa, você nem experimenta, você nem age. Entendeu? Porque você tá na porra da paranoia, tá no mapa, não tá no terreno. Sacou? O terreno é que é foda, o terreno é que é onde o barato acontece. Beleza? Então vamos lá. Aí o tempo. Aí o tempo é tenso. O tempo é tenso porque a gente fica achando que tempo é dinheiro e no máximo, com muito esforço, dinheiro é tempo. E não tempo é dinheiro. Porque se tempo é dinheiro, então eu te dou 10 conto agora, você me traz o dia de ontem que foi massa. Fiquei programando aqui, fazendo os bagulho lá da Generic Views pra vocês e tudo mais, fazendo o vídeo acontecer maneiro, entendeu? Mas se você não pode, se eu não posso comprar o dia de ontem, velho, então tempo não pode ser dinheiro. Sacou? E aí essa parada é muito louca. Porque com dinheiro você pode comprar um pouco de tempo, que é, na verdade, lastro, sacou? Eu não chamo de tempo. Porque o tempo, na verdade, a gente é 3D, velho. A gente é 3 dimensões, a gente não entende tempo. A gente experimenta o tempo por uma certa limitação dimensional nossa. O tempo passa através da gente, né? Eu lembro do passado, eu tenho expectativas do futuro, mas a real mesmo é que eu só tenho agora. Agora. Hoje. Hoje. Só tem hoje para fazer essa porra, para levantar o rabo da cadeira e fazer o que tem que ser feito. Não tem amanhã, não vai ter depois, é hoje. Certo? E aí essa pegada do tempo, ela é muito interessante porque bota em perspectiva, porque na verdade o tempo não é um ativo. Você não tem tempo. O tempo não é um ativo. O tempo é um recurso escasso que ele acontece e foi embora, acontece e foi embora, acontece e foi embora. Então você não tem essa de, não, eu tenho tempo livre. Porra nenhuma tem tempo livre, rapaz. O tempo tá passando. A vida tá seguindo, sacou? E o bizarro é que a gente acha que o tempo é contínuo. Esse é uma pegadinha do malandro. É mais uma idealização. Porque a gente vê o relógio batendo ali, a gente tem a interpretação de que o tempo é contínuo. Só que o tempo é descontínuo. A gente não consegue prever o futuro. A gente não consegue ter garantias sobre o que vai acontecer a seguir. E aí que é muito interessante, porque só vai acontecer o que a interação social forte o suficiente decidir que vai acontecer. Então, eu posso ter, por exemplo, eu podia ter feito qualquer plano mirabolante de fazer o curso com vocês. Se eu não interajo na realidade para gerar um adensamento, para vocês participarem comigo, da gente chegar à conclusão que vale a pena fazer essa porra junto e não sei o que, e tá aqui hoje, essa experiência toda que a gente viveu nunca aconteceria e, mais importante, ela jamais poderia ser prevista. Essa é a parada bizarra. Não tem como prever. Olha quanta coisa aconteceu. Quanto detalhe. As interações no fórum, olha a história do Marcos, olha a história do PC, olha a história de toda a galera, do John, do Johnny.
Irmão, tem tanta coisa acontecendo e tudo isso é completamente imprevisível. Então a gente não consegue projetar no tempo. A gente só consegue se preparar hoje para ter o que eu chamo de presente gordo. O que é o presente gordo? Em vez de eu viver o milissegundo agora que acabou de passar, tentar viver o dia, ou vou tentar viver os 2 dias, tentar viver as 2 semanas, tentar viver um mês. Mas mais que isso, bichão. Mais que isso eu já não sei. Porque eu já não sei. Nada, qualquer coisa que eu projete é especulação, não é projeção. Sacou? Você não tem. Você vai ter que trabalhar para fazer aquela ideia acontecer. Para fazer do vislumbre, do rascunho de um mapa, uma verdade no terreno. Esse é o processo de construção. Esse é o processo, esse é o desafio da vida, de você conseguir vislumbrar coisas como possíveis e pegar o possível e transformar em real. Esse é o grande desafio. Beleza? Então, quando você junta espaço com tempo, aí que, irmão, a merda embanana tudo. Porque começa a mexer com trauma de infância, com experiências passadas, com as coisas que deram errado, com a empresa que quebrou antes. E você faz isso tudo partindo da premissa de que você é o mesmo você. Só que não, a cada interação tem um você diferente. Então essa é a pegadinha do malandro, que entra na questão dos conflitos. Os conflitos que impedem a gente, que seguram a gente nesse movimento. Aqui, eu tenho da visão do conflito, eu usei a metáfora de esquerda e direita como um eixo, tá? Estou pegando um pouco da metáfora da estrutura política, mas não é de propósito, não. Foi a falta de uma visão melhor, mas aí fica assim, eu quero expressar polos, certo? Esquerda e direita, ok? Então, quando eu deixo de viver o presente e polarizo demais à esquerda, eu bato no medo, bato na culpa. Que para mim são as 2 grandes travas que eu experimentei na minha vida e que eu identifico por conversas que me limitavam. Né? Então tudo deriva de medo e de culpa para mim. Assim, meu entendimento é isso. E aí tem até uma frase muito foda do Yoda, que ele fala que medo é o caminho para o lado negro da força. E na verdade é assim mesmo. Quanto mais medo a gente tem, mais a gente se torna o próprio medo. O Anakin tinha tanto medo do Imperador que ele se tornou o próprio medo. Se tornou o Darth Vader. Isso você vê em tudo quanto é trajetória heróica, você tem essa questão de que a parada se vira, né? Os americanos tinham tanto medo dos britânicos tirarem a liberdade deles que eles viraram os britânicos só que pro resto do mundo. Entendeu? Então sempre tem essa merda, né? Sempre tem essa merda. Você fica com tanto medo de uma coisa que você começa a recalcar aquele troço todo e você vira o próprio medo. Na verdade, culpa não é uma herança cristã. Eu discordo disso. Eu discordo bastante disso. Eu acho que porque a culpa, ela na verdade, ela tem relação. A culpa ela tem muita relação com o limite. Onde, por exemplo, onde termina você e onde começa o outro. Então, um exemplo de culpa básico que acontece. Quanta gente eu conheço que é extremamente competente, pessoa com puta potencial de vida, de trabalho, de empreendimento, de botar pra frente, mas o cara sente culpa de ter essa capacidade e os pais dele não têm. E aí ele se vê responsável pela vida da família e aí ele não realiza o seu potencial. Sacou? Não estou dizendo que ele tem que ligar o foda-se e ir embora e foda-se a família. Não é isso que eu estou dizendo. Porque esse é a polarização da direita, que é a psicopatia. Sacou? A psicopatia que vem à direita. Então, assim, na esquerda você tem o medo e culpa, que te limitam, te imobilizam. E na direita você tem a psicopatia, que você simplesmente não se relaciona com ninguém, você atravessa para do outro sem ver. Né? E aí também dá merda. Certo? Tranquilo até aqui? Tá fazendo sentido? Mais ou menos? Tô falando muita besteira? Então, boa.
É muito doido. Você vê o que passa na minha cabeça, você vê o que minha mulher aguenta. Então, beleza. Isso, a Aninha tá falando uma coisa importante também. Olha só, observe que o medo, eu tive, no meu entendimento, o medo ele tem alguns efeitos. Mas o medo, ele tem uma razão de existir. Uma boa relação com o medo, né, uma relação ruim com o medo, onde ele te imobiliza, é ruim, te paralisa, você morre. Agora, uma boa relação com o medo te mobiliza. Porque o medo te dá ele te dá um sinal de que, calma aí, eu estou numa situação de perigo? Se eu estou, corre. Não estou numa situação de perigo? Não. Então esse medo pode ser um pouco mais de ansiedade, ou alguma coisa mais futura que eu tenho que mexer para a coisa não acontecer. Então o problema é a relação, só. A relação que é muito importante. Beleza. E aí eu encontrei algumas alavancas que para mim são muito importantes e que eu sempre compartilho com todo mundo, tá? Que para mim faz muita diferença. A primeira delas e mais relevante para mim é a autoeducação, que é a busca de estar sempre com uma versão melhor de mim mesmo. Então estou sempre comparando eu comigo mesmo e querendo melhorar uma versão melhor de mim mesmo. E a autoeducação, ela é um caminho árduo, porque tem um problema. Só tem eu. Sacou? Eu, e como eu, só tem eu. Igualzinho, do jeito que é, só tem eu. Então, é um processo de autoconhecimento, é um mergulho para dentro para você andar para frente. Então, a minha visão de progresso, de sucesso, de melhoria de vida é sempre assim, é para dentro e para frente. E aí, na autoeducação, tem várias ferramentas, várias questões que te assessoram. Eu encontrei muita ajuda que fez muito sentido na minha vida com a religião, com a filosofia e com a psicanálise. Então são ferramentas essenciais que te mobilizam para você se conectar com você mesmo e se entender com relação ao que está fora, com relação ao terreno. Tentar se localizar no terreno para você saber para onde você tem que ir. Certo? E a dinâmica principal que eu descobri, que fez diferença na minha vida, é a expressão, ser capaz de se expressar. Cara, a expressão é uma parada muito foda, muito foda, muito foda, muito foda. Demais, demais, demais. De tudo. Expressão é escrever um poema, é pintar, fazer um post no blog, fazer um post no Facebook, falar o que pensa, conversar com os amigos, falar no boteco, filosofar sobre a vida, escrever frase de caminhão, cara, falar com amigo, falar com família, falar com os canalistas, tudo isso é expressão, sacou? E a expressão é a ação que molda todo esse processo, que estimula um ciclo de feedback bacana no seu processo interno do espaço e do tempo. Beleza? Tá aqui? De boas? Então o mantra desse eu psicológico, cara, não se leve tão a sério, mas leve a sério o respeito próprio. Então não se leve tão a sério, não se cobre demais. A gente é só um bando de fudidos no mundo tentando fazer as coisas acontecer. Mas a gente tem que fazer acontecer. Então não tem muito pra onde correr, sacou? Tem que fazer acontecer. Então, o lance é a gente conseguir ter humor, que é rir de si mesmo, né? Não é rir do outro só, é rir, você ri de si mesmo, você se identifica naquela questão, né? Que se entra naquela situação e você ri, né? O cara, e aí essa questão toda, você fica mais tranquilo, começa a ter uma dinâmica mais saudável no seu processo do eu psicológico e a coisa flui. De boa? Fez sentido até aqui? Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Pronto, então de boa. Valeu, Arilson. Então vamos continuar. Então esse é o eu psicológico, que é a base. Para mim, se não resolver isso aqui, velho, todo o resto vai ficar torto, saca? Então essa parada aí você tem que trabalhar, não pode omitir, tem que se trabalhar a vera mesmo. E eu me dedico muito a isso. Então assim, eu vou à missa todo domingo, eu participo dos grupos todos da igreja, eu vou no psicanalista 2 vezes por semana, tem 10 anos que eu faço isso. Eu leio os livros de filosofia, eu vejo os vídeos do Clóvis lá de Barro Filho no YouTube, dos outros caras todos no YouTube também. Eu assisto palestra, eu converso com os amigos, eu vou pro boteco para exercitar a minha mente. Sacou? Então essa porra pra mim faz uma diferença enorme assim, e eu invisto em mim o máximo de tempo que eu tenho, sacou?
Então, o Carlos Nogueira perguntando, você sempre conseguiu se expressar bem com facilidade? Não, Carlos, eu era introvertido, o gordinho zoado no colégio, que não conseguia se relacionar com as pessoas, que não tinha amigos na escola e tudo mais, mas eu tenho um irmão que sempre me amou muito, que sempre gostou muito de mim, me respeitou muito, é um ano mais novo, que é o pai do Matheus, e o meu irmão sempre foi, tipo, pega filme americano, tinha o nerd da escola, era eu. Aí tinha o capitão do time de futebol, era o meu irmão, sacou? Só que a gente sempre foi muito amigo. Até exemplo dos nossos pais, são muito amigos e tal. E aí, nesse processo, ele foi me levando para jogar bola com ele. Ele me escolhia como último do time, né? Aí eu falava assim, Henrique, esquece o jogo, aquele cara ali não pode pegar a bola. Nem que você tenha que passar por cima dele. Eu era grandão, né? Ficava fácil. Então aí o pior do time dele anulava o melhor do time adversário e a gente começou a ganhar jogos. E aí foi aí que eu comecei a participar das coisas, ficar amigo dos amigos dele. Então, assim, do colégio, eu sou amigo dos amigos do meu irmão, que é um ano mais novo, molecada mais nova, entendeu? E aprendi muito, muito demais com os caras. E aprendi sobre tolerância, sobre diversidade, sobre a importância de você estar com pessoas que pensam diferente de você, que discordam de você pra cacete, que não te compreendem, mas que te respeitam. Então isso foi uma parada muito massa, assim. Então eu não tinha essa praticidade, mas fui vivendo um processo cada vez mais intenso de aceitar que tudo que eu achava que eu era de fodão, porque eu sabia o que as pessoas não sabiam, que era basicamente cálculo e programação, quando eu era novo, porque ninguém sabia mexer no computador, e isso não me fazia de nada especial, então eu tinha que entender o resto da vida. E aí eu comecei a me lançar nos processos. Né? Então foi rolando o processo aí.